Mas nós tivemos uma infância difícil. Nós convivemos com pessoas muito tóxicas, com pessoas muito mesquinhas. A minha irmã sabe disso. Né? Não vou começar a citar nomes aqui. A fulana, se mentira. Fica à vontade, o microfone é seu, cara, relaxa. Casas de família. Imagina. A única coisa que pode acontecer. A única coisa que pode acontecer é o YouTube tirar a gente do ar, mas. Não vai tirar, em nome de Jesus. Não vai tirar. A gente conviveu com algumas pessoas muito difíceis. E a minha mãe, infelizmente, ficou doente, pegou um câncer, faleceu. Mas a fase de quando ela ficou doente foi uma fase muito difícil, né? Eu me lembro dos gritos, eu me lembro das dores, eu me lembro de tudo o que se passou naquele tempo. E isso entrou para mim como um trauma muito grande. Muito grande. Tanto que o dia que ela morreu, eu estava em Nárnia. Não sei se as pessoas perceberam no dia. Eu já, por natureza, eu já vivo em Nárnia, né? Mas aquele dia... Sim. Sim. Esse é o programa do Luciano Huck, né? Cadeira. E em determinados momentos daquele dia, eu não entendia o que estava acontecendo de verdade na minha vida. Eu não entendia. E eu tinha muito medo do que ia acontecer depois que passar, porque tem todo aquele negócio, e vem, e é velório, e é isso, e é aquilo. Eu lembro que a minha irmã veio e falou que a minha mãe tinha ido morar com Deus, eu não estava entendendo nada, eu estava em transe aquele dia. Mas beleza, depois, durante o dia, eu fui caindo na real, eu quase não estive no velório da minha mãe, eu não conseguia. Eu estive um pouco distante, eu estive lá acho que umas 2 vezes. Desculpa, quantos anos você tinha? 13 anos. 13 anos. Passou-se muito tempo já. 24 anos passou-se. E eu não entendia o que estava acontecendo naquele dia, eu não conseguia ficar no velório, eu não conseguia ficar na casa da minha tia, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu não conseguia ficar na casa do meu pai. Mas enfim, depois caiu a real, eu vi o que estava acontecendo e tudo mais. Só que o que eu acho importante trazer aqui para vocês foi o pós. Porque o tempo todo eu sabia que a minha mãe ela ia falecer. Eu sabia disso. Eu tinha plena certeza disso. Só que eu não queria acreditar no que ia acontecer. E nem entendia o porquê daquilo, por que dali em diante eu ia sem ela. Mas enfim, aconteceu. Eu senti toda a morte dela, eu senti ela partindo, senti tudo. Eu tinha uma ligação forte com ela. A minha mãe era muito rígida, sabe? Mas ela também era muito amorosa. E a gente também era uns capeta quando era criança, sabe? Só pra ajudar, né? Só pra constatar. Ixi. Então, o pós foi mais difícil, né? Porque daí eu me separei da minha irmã ficou pra cá, eu fiquei lá na cidade. Tive alguns problemas também com alguns familiares lá, e tal. Mas você diz isso aqui em Sorocaba, é isso? Sua irmã... Não, a minha mãe, ela faleceu no interior de onde eu nasci, lá em Presidente Venceslau. Alô, Venceslau. Alô, presidente Venceslau. Ela é divisa com o Mato Grosso do Sul, né? Isso mesmo. Eu estive lá há pouco tempo. Já foi no Figueirão? Menino, vai lá no Figueirão. Estive lá há pouco tempo. Muito bem. Ué? Oxe. Eu, hein? Fui investigar minha vida? Você acha que você tá aqui de graça, Miguel? Ai, que medo! Do lado do Rio Paranazão, nas margens do Rio Paranazão. O João veio, no segundo convidado, o Frei que mandou, né, tava falando e tava na Itália. O Vitor foi pra Itália, né? Opa. Então a gente manda as pessoas pra... Não, mas isso aí é zoeira, mas que eu estive lá é verdade. Uhum. Então foi isso. Aí eu levei cerca de, acho que bem uns 10 anos para superar a morte da minha mãe. Eu não entendia. Eu não entendi o porquê. Por que muitos tinham ainda suas mães e por que ela tinha ido. Então eu chorava muito. Eu me vitimizava muito. Aniversário, final de ano. Os primeiros é normal. Você está acostumado com a pessoa ali e tal. Mas chega um momento na vida que ou você enfrenta ou você vai ficar ali. Não tem jeito. E o processo de se enfrentar é extremamente doloroso, mas é extremamente libertador. Então, eu fui para a igreja, eu encontrei pessoas no caminho, Marisa, né, sabe, a mãe da Yara, Dona Zenilda. Nona Zenilda. Entendeu? A própria filha dela, a Patrícia. Gente, a família da Yara é minha família de alma mesmo, de verdade, porque acho que Marisa,
a Zenilda, a própria Patrícia também, elas são mães e elas oravam por mim. Elas oravam. Dia e noite essas mulheradas oravam por mim, porque elas sabiam que eu tinha que sair daquele holoverso de luto, de tristeza. Porque o que aconteceu? Com a morte da minha mãe, eu entrei no túmulo junto com ela. E eu coloquei lá toda a minha vida, todos os meus sonhos. Tanto que na primeira terapia que eu fiz lá em Londrina, a senhora terapeuta olhou para mim e falou assim: a gente vai abrir esse túmulo agora. E você vai começar a arrancar as coisas de lá agora. Só sua mãe vai ficar lá dentro. Menino. Eita! O bicho pegou. Aí você tinha o quê? Uns 13 anos ainda ou já tinha? Não, já tava. Foi em Londrina, foi recente isso. Mas foi isso que te agora, motivou a ser quando você psicanalista? foi pra Toca. Foi isso, né? Foi. Ó. Foi. Catou no ar, hein? Foi. Porque daí a terapeuta, isso lá em Londrina, em 2019, ela falou assim: viu, você vai deixar só sua mãe dentro dessa cova. Você vai arrancar tudo que você colocou de lá de dentro. E eu tive a pachorra de olhar pra cara dela e falei: não vou. Você é afrontoso, né? Eu posso falar que eu sei, falei você pra é ela: eu afrontoso. não vou. E ela falou: você vai. Eu falei: não vou. Ela falou: fica de pé. Ela me chacoalhou assim e falou: você vai. Eu falei: eita, dona Lúcia baixou aqui agora, ressuscitou. Sério, gente. Ela falou: porque... Então, mas eu entendi o que ela quis fazer. Naquela hora ela falou assim: chega! Chega disso, chega desse luto. Chega de tudo isso, você precisa superar tudo isso. E nós fazíamos 2 sessões por semana lá. Só que quando eu voltei, eu senti que eu não podia parar, né? E eu faço terapia até hoje, né? Coitado dos terapeutas. Eu faço. Mas assim, o que eu entendi? Na onde que essa história toda chegou? Essa mãe mandou fazer uma coisa que eu achei bizarro. Mas foi a libertação da minha vida com relação à morte da minha mãe. Ela falou: você vai escrever uma carta para sua mãe. E você vai colocar tudo. Tudo que você queria que ela soubesse. Seus sonhos, sua vida, o que você quer quando você voltar para Sorocaba. A mulher estava profetizando na minha vida e eu nem sabia. E eu estava tão em transe que eu nem sabia. Você vai colocar tudo. Tudo que te aconteceu, você vai colocar tudo. Eu coloquei. Aí eu escrevi e levei na outra sessão. Ela, ó, 2 quadras aqui pra cima tem um cemitério. Eu falei: pronto. Lá vem. Ai, você vai lá nesse cemitério. Você vai lá no lugar onde queima a vela. Eu falei: o quê? Queima a vela? Você vai acender uma vela pra sua mãe. Você vai ler essa carta, vai queimar essa carta e vai mandar esse luto do seu coração embora. Meu Deus. Aí eu falei: bom, ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Fui. Nossa, gente, a hora que eu pisei meu pé dentro daquele cemitério, eu entrei em um transe sobrenatural. Comecei a chorar. E ela falou: você vai chorar. Você vai voltar lá no luto de novo. Eu comecei a chorar. Tudo isso em Londrina, viu, irmãzinha? Você nem sabe disso. E aí eu comecei a chorar. A hora que eu queimei a carta, que eu soltei, bateu um vento em cima de mim, assim, ó. Jogou as cinzas longe. E eu senti minha mãe do meu lado. Eita. E uma voz assim: acabou. Acabou a dor. Acabou o luto. Aí eu fui na outra semana e partilhei isso com a terapeuta. E partilhei com o meu irmão, que me acompanhava também lá em Londrina, né? E aí a terapeuta falou assim pra mim: olha, na vida, a gente não perde ninguém. A gente só devolve pra Deus o que é dele. Um dia você vai ter sua mãe de volta. Então, se de repente tem alguém aqui que perdeu alguém, e eu sei, tem pessoas me ouvindo aqui que perderam pessoas, e que dói. Vocês não perderam. Tire a palavra perdeu. Vocês só devolveram para Deus. Ele é o dono. Ele sabe o tempo de cada coisa. E Ele sabe até onde nós vamos. Você pode estar aqui agora, eu posso estar aqui agora com vocês. Amanhã eu posso não estar. Isso é a vida. Então a gente não perde.